amigos de Brasília, a todos vocês que têm nos assistido, deixa aqui o meu boa noite mais uma vez. Estamos aqui para uma excelente resenha com duas figuras marcantes do futebol de Brasília. Essa dupla não podia faltar não. Em tantas seleções, que é um dos quadros do programa Resenha da Capital, os dois estiveram, quando não os dois ao lado, um em uma seleção, outro em outra, mas acho que em 70% né, das seleções, assim como o Cássio, o Jair e Gerson estiveram quase em todas, né? Isso, e além disso, boa noite, né? Boa noite, Gerson, boa noite, Jairo, sejam bem-vindos. Boa noite, Thiago. Além disso, também aqui foi um dos primeiros nomes que a gente colocou. E o curioso, quando falava Gerson, automaticamente vinha Jairo. E aí era uma dupla que fazíamos questão de trazer aqui, ainda bem que eles estão aqui. São 20 mil seguidores pelo Instagram, estamos próximos de 1.500 inscritos no YouTube, então não posso deixar de agradecer aí você que tem seguido nossas redes digitais, tem seguido nossas mídias, tem feito sua inscrição lá pelo canal do YouTube. Já chegamos a 7 mil visualizações pelos programas. Isso pra gente só confirma a nossa proposta, né? A proposta que é levar para vocês o futebol de Brasília, que é levar para vocês... Durante a semana, muitas pessoas mandam pra gente perguntas lá dentro do vídeo no YouTube, perguntando se a gente vai falar do futebol nacional, do futebol mundial. Vamos! Mas o foco é o futebol de Brasília. Brasília precisa dessa representatividade, Brasília precisa dessa comunicação que a gente tem que passar para você que aí nos assiste. É muita história, é muito currículo, é muito gabarito, é muito jogador bom. Acima de tudo, muita resenha, né? A gente fala dos jogadores, mas a gente não pode esquecer no programa passado, como a gente lembrou do Palhaço Pirulito, do programa do MC e Platini, do Palhaço Pirulito, da Taça Marcelo Ramos, que quero parabenizar a Federação de Brasília por ter dado esse nome à taça, muito bem pensado, vocês assim, acertaram na mosca, realmente mereceu, né, merecida a homenagem. Então assim, eu quero deixar aqui meu agradecimento a cada um de vocês que nos assiste. Thiago, um comentário muito importante. O Resenha da Capital tem feito as homenagens em vida para os atletas, ex-atletas, e a gente quer buscar até também os mais antigos, né, para que não fique só esse legado de depois fazer a homenagem, colocar o nome numa taça depois que o cara se foi. Exatamente. E aí trazendo aqui a oportunidade para que um programa desse que fica publicado no YouTube pro resto da vida, para todas as gerações das famílias dos entrevistados. Exatamente. E também, Fausto, deixando eu sempre dou aquela cornetadazinha que não pode faltar na resenha, Jair e Gerson. Não dá pro Brasiliense ter acabado de conseguir a classificação na Série D e as mídias nacional falar 10 segundos. É o time da nossa cidade, gente. É o time, sabe, é o futebol da nossa cidade. Eu faço aqui o meu apelo. Não tem como duas figuras como Jair e Gerson. Você aí, presidente de clube, vocês estão aonde que vocês não estão vendo duas figuras dessas que é pra estar dentro do clube de vocês? O futebol começa por aqui. Não se faz futebol sem base. São dois caras que estão aqui hoje que certamente se você colocar no seu time, se você é presidente de clube, vai colocar no seu time que o futebol começa pela base, pela estrutura escolinha, pré-mirim, juvenil, enfim. Nas categorias de base, coloca as duas figuras que aqui estão hoje, que vai dar certo, não tem o que dar errado. O presidente do Celândia pega o Cássio e coloca na base, que vai dar certo. O presidente do Sobradinho pega lendários e coloca na base, que vai dar certo. É um apelo meu, porque não adianta a gente ficar aqui só também, tinha que estar, a gente tem que apelar para isso. Jair, deixa aqui meu boa noite para você, meu amigo, concorda com o que eu estou falando. Muito obrigado por estar presente conosco aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, Fausto, a rapaziada aí do suporte. Boa noite, Gerson, e a todos vocês que estão aí nos assistindo aí do outro lado. É um grande prazer estar aqui junto com vocês. Gerson, meu irmão, obrigado por estar aqui conosco. Figuraça do nosso futebol, um dos maiores becão que a gente já teve aqui em Brasília. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fausto, boa noite, Thiago, Jairo, todos aí presentes, todos vocês também que estão nos assistindo. É um prazer, realmente eu acho que Brasília necessitava de um programa desse, um programa que realmente falasse do futebol de Brasília, do amador ao profissional. É muitos craques, é muita gente para falar. Então assim, parabéns pelo trabalho e, enfim, que se torne isso por muitos anos. Eu fiz esse apelo, Fausto, já de início, porque acho que há de você de concordar comigo, que realmente você trabalhou na base do futebol de Brasília, né? E por sinal, o seu trabalho em parceria com a Adelson era um trabalho muito sério, mais precisamente ali no Brasiliense. Eu me lembro, eu sempre acompanhei, o Fausto sempre foi um amigo, é meu compadre, é pessoa da minha vida, e eu sempre acompanhei o trabalho que eles faziam ali no Brasil, sempre gostei de futebol, era um trabalho sério. Se tem até hoje, a coisa acontecia, né?
E aí, atualmente, você vê a diretoria do Brasiliense, por exemplo, não tem uma categoria de base. Fala em voltar com a categoria de base, inclusive com o feminino. Espero que não fique somente na conversa, né? Porque eu passei lá de 2007 a 2010 e foi um trabalho que nós tínhamos muito bem desenvolvido, principalmente nos juniores. Conseguimos montar o juvenil e até o infantil, né? Que era uma coisa muito difícil para a época lá. E hoje só tem um profissional que carece muito aí da base. Assim como o Brasiliense e outros também. E se eu dou porrada, Jair Gerson, eu também dou exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês aí que não assistem. Eu vou dar um exemplo que teve aqui. Dá uma ida lá no Minas, na Nayara e na Nayere, que elas estão fazendo futebol como deve ser feito. Tiveram aqui, assim como outras têm feito também, tiveram aqui o futebol feminino dessa equipe, tem levado Brasília para outro patamar. Né? Aproveitando a oportunidade, Thiago, tem o Bruno Lessa, manda um abraço para ele, preparador físico, agora atual treinador do Legião. O Legião está com uma nova diretoria, uma nova proposta de trabalho, está bem isolado na cidade, mas está fazendo um trabalho muito bem feito, assim como o Real, entre outros. Um abraço para o Bruno Lessa, grande preparador físico, que está ingressando agora como treinador. Menção especial, abraço. Hoje eu quero começar com o Alas. O Alas, ele é filho do Jairo. Joga lá na equipe do Tigres Brasília Futsal. Thiago, manda meu alô, acompanha o programa, tá aí. Hoje a gente tá aqui com seu pai aqui. Joga muito, hein? É bom jogador. Joga muito. Então, meu irmão, um abraço, obrigado por participar do programa Resenha da Capital. Quem sabe uma vinda aqui, né? Uma hora dessa, já o seu pai recomendando, né? A gente já sabe que é craque, né? Quero mandar um abraço, ó. Isso aqui fizeram parte da minha história como desde criança, estudamos junto, enfim. Railton, Guigui, Marcelo Perninha, o Kleber, a Aline. Dizem que moram num condomínio, todos juntos lá e estão assistindo. Pô, cadê nosso abraço? Obrigado, hein, por participar. E grande abraço para vocês, além do beijão, viu? São meus amigos e que bom saber que vocês estão participando do programa, têm assistido e acho que sabendo dessa turma, acho que deve rolar até um churrasquinho, né? Bom demais lá. Ronaldo Guerra, conhece? Figuraça, pô. Figuraça mandou vídeo pra gente pelo Instagram. Abração, meu parceiro, tamo junto, hein? Quero mandar um abraço aqui também à equipe do Parma, equipe ali da Celândia. Eric Time Linick, eu fiz questão de colocar os três, que é da nova geração, do pessoal ali do Real. O Eric é filho do Marquinho da Smurfs, uma figura conhecida também. Time Linick, grandes jogadores. Ítalo do Águia Negra, pequenininho, mas bom de bola, cara. Um abraço, meu irmão, obrigado por participar. Barra do Tonho, lá da 8 da Celândia Norte, fica ali no beco. Tradicional. Segue todos os protocolos da Covid-19, mas ó, barzinho fera, cara. Tá ali no cantinho, quer comer um churrasquinho de qualidade, vai lá no barzinho do Tonho. Beatle Break da Vila Dimas, esse é figuraça, meu irmão. Tem história, não tem? Esse é figuraça e é nosso telespectador aí, fiel. Bitinho, meu irmão, grande abraço, parceirão nosso, continua acompanhando a gente. Marcos Senna, treinador veterano, né, cara do nosso futebol. Wagner Esquerdinha sempre está mandando mensagem pra gente pelo YouTube. Um abraço para vocês também. Silas, Derlita, aquela turma da Celândia Sul também. E aí a gente faz uma recordação, pra gente entrar na resenha aqui, Jair e Jess, de um jogador a cada programa. Uma recordação especial. E hoje a recordação que eu faço é para Adilson Pereira da Silva. Alguém conhece? Cabila. Foi ensaiado não, viu, gente? Foi ensaiado não. Grande Cabila, grande jogador. Cabila. Um abraço, meu irmão. Espero ter você aqui. Jogava demais. Falei do Cabila aqui, já dá pra gente começar a resenha desse jeito. Jair e Jess, eu começo por você aqui, Jair. O que falta para que vocês ganhem mais visibilidade no futebol, para que não aconteça com os futuros atletas o que está acontecendo com vocês hoje? Bem, a questão de visibilidade após carreira de jogador, eu acredito que seria uma saída boa para os clubes a questão de inserir jogadores dentro das categorias de base, desde que a categoria de base também dê um suporte, né, para os profissionais, que não adianta você só colocar o campo lá pro cara e se vira lá com os garotos. Então não é bem assim. Acho que deveria ter um suporte melhor em termos de patrocínio, tentar estruturar toda a equipe e você aproveitando toda a experiência dos ex-atletas, colocando esses ex-atletas aí para estar trabalhando esses garotos, dizer para eles qual foi o caminho que ele seguiu, que ele se tornou vitorioso, porque ele teve um caminho. Todo campeão tem um caminho. Então, a partir do momento que você ensina aquilo para o garoto vai crescer com aquilo na cabeça.
vai chegar lá em cima e vai fazer bonito. Então, acredito que isso seria um princípio, né, de colocar ex-atletas nas categorias de base. Outra maneira também é você tentar trazer outros núcleos de outros times para cá, para tentar fazer uma sociedade, alguma coisa, para tentar divulgar também outras camisas aqui e usar também esses atletas que foram atletas profissionais da cidade para estar divulgando outras equipes, né? Acho que nós temos a escolinha de tudo que é time aqui em Brasília, tem escolinha de tudo que é time que você quiser. Mas não tem uma de um time de Brasília aqui. Não tem escolinha de time, tem o Brasiliense, igual o Fausto falou, não tem categoria de base. Até o trabalho que vocês faziam no Brasiliense lá, o Adelson é um grande profissional e fez um grande trabalho. Eu lembro que o Gamo ganhava tudo e daqui a pouco o Brasiliense começou a ganhar esses campeonatos das categorias de base. E entanto que se tornou um grande profissional, né? Conseguiu 2 títulos aí pro Ceilândia, o grande profissional que ele é. Então, eu acho que deveria sim abrir mais espaço para os ex-atletas, porque quando você para de jogar, você morre. Na hora que você para de jogar, você morre. Porque você não sabe o que vai fazer, você não sabe qual direcionamento que você pretende. São poucos que se preparam para quando acaba aquela rotina ali de estar treinando, jogando, buscando o melhor para o seu físico, para a sua profissão. Então, são poucos que se preparam. E, então, eu acho que deveria também até ajudar esses atletas. Hoje eu vejo isso de outra maneira. Quando eu jogava, a gente não pensa isso, né? Mas, assim, os clubes mesmo tá tentando pegar esses garotos da categoria de base e tá incentivando eles a entrarem numa faculdade, entrarem em outro meio também, para que eles não dependam somente do futebol. Se não der certo num lado... Porque se não der certo em um, você tem outro caminho. Então, eu acredito que assim nós estaríamos criando aí grandes profissionais, porque o futebol, ele te dá uma grande força em termos de concentração, em termos de união, em termos de conjunto. E isso qualquer profissional de outra área também precisa. Compartilha, Jess, a mesma linha que o Jairo, né? Eu acho que só acrescentando assim um pouco mais, não só nas categorias de base. Eu acho que a oportunidade, né, Thiago, tem que ser dado até para participar da questão da montagem da diretoria em si, né? Um gerente de futebol, uma pessoa que possa tomar de conta da base, auxiliar lá o profissional. Acho que tem tantos atletas bons em Brasília que poderiam estar fazendo esse papel muito bem feito nos clubes em Brasília, né? E não está tendo essa oportunidade. Pessoas trazem de fora, são outras pessoas. Então, assim, isso a gente vê e desanima. Eu desanimei com o futebol do Gama, eu cheguei ao ponto de ver o Gama terceirizar a base, cara. Um absurdo. E se incomoda, né? Me incomodou tanto que eu... Pela história, né? Pela história que eu não consegui ficar no Gama, eu saí. Eu trabalhava internamente lá, fiquei como treinador e tive problemas de discussões e tive que sair porque era das situações que eu não aceitava. Como é que você pega o coração do time, o que vai trazer o retorno para o clube, o que vai... Poxa, a gente ganhou, tivemos aquela fase espetacular com 90% da base, né? Dos jogadores que vinham subindo, vinham ajudando, que era de Brasília, que tinha reposição, né? E com reposição depois. E logo em seguida, a base do Gama era uma base tão forte, logo em seguida veio o Emerson, veio o Nen, né? Veio o Rodriguinho da base, o Emerson da base, o Romualdo da base, enfim, o Gilson que tá da base. Então, assim, a gente abriu, né, o espaço para eles e eles nos substituíram muito e muito bem. Foram mais do que a gente, alguns. Chegaram, né, muito longe. Então, assim, e hoje você não vê as pessoas que poderiam estar fazendo esse mesmo trabalho lá dentro, que seriam os ex-profissionais, né? Você vai no Goiás aqui, do sub-11 ao sub-20, são ex-atletas que comandam. Você vai lá no profissional, o gerente de futebol é um ídolo do time. Aí o time vai estar lá mesmo. Então é isso. Eu acho que é essa linha que o Jairo seguiu mesmo. Que eu acho que deveriam ter mais oportunidade para esses atletas em Brasília, né? Porque a gente torce tanto para o futebol de Brasília voltar, né, a ter esse sucesso todo. A identidade que tanto merece. Brasília é uma cidade de identidade, né? Uma cidade boa, cidade gostosa de morar, cidade plana. Dentro desse contexto aí, de aproveitar,
já citou aqui, não somente como treinador da base, como profissional e até mesmo na parte da gerência. Né? Então, recurso humano tem. Tanto jogando futebol atualmente, olha o tanto de cara que tem aqui, com toda a limitação do nosso futebol e dos ex-atletas, que detalhe, não é só porque o cara jogou, porque foi campeão, foi ídolo, não. Tem que ter um conhecimento também. E a gente vê aqui, por exemplo, Gesso e Jairo e outros que passaram aqui, que tem, poxa, total condição de desempenhar um trabalho bacana. O Rodriguinho teve agora recentemente como gerente lá do Brasiliense. Meio complicado, a gente sabe que é, né, mas eu acho que vai tocar a carreira dele aí fora do campo, né, com conhecimento para isso. Aí a gente até fala assim porque, cara, Brasília é muito forte no futebol. O futebol amador de Brasília, a gente esteve em outros estados, morou em outros estados. O futebol amador em Brasília é muito forte. É muito forte. Até hoje, apesar que teve uma diminuída, os campos acabaram com os campos, enfim. Gente que jogou o Campeonato de Ceilândia, cara, era um espetáculo aquilo lá. Então, assim, mesmo assim ainda continua sendo forte. Vai no Gama, tem um campeonato amador forte, vai em Planaltina, tem um campeonato amador forte. São Sebastião tem feito um trabalho danado lá, estão... Então, assim, Brasília gosta de futebol. Brasília não é só política. Esporte, Brasília é muito forte. Tá faltando um pouquinho mais dessa valorização. Eu fiz esse apelo no inicial, no programa, porque é muito currículo, é muita identidade, Jair. A identidade de Jair e Gesso, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela é forte em todos os cantos de Brasília. Quem sabe de bola vai conhecer essas duas pessoas, Fausto, né? Deixando assim de lado a parte como jogador, que isso aí eles eram acima da média, tanto é que os resultados comprovam isso. Mas o Jairo desenvolve um trabalho ainda hoje, né, Jairo, com escolinhas, né, projetos. Na verdade, eu desenvolvo um trabalho com o meu filho, Wallace, no Parque da Cidade. Nós fazemos um condicionamento físico para adulto, né? Então, o pessoal que gosta de bater uma pelada no final de semana, aí nós temos lá esse projeto lá que nós fazemos condicionamento físico, desenvolvemos a parte técnica, para que o cara chegue no final de semana e desempenhe bem. Então, esse é o nosso projeto lá. Trouxe até uma camisa aí para que vocês possam sorteá-la. É 45, porque eu fiz 45 anos ano passado, então todo ano eu faço uma. Então esse ano deixa comigo e do ano passado eu vou sortear. Camisa bonita. Aquela camisa ali atrás do Jair ali, tem até um escudo que é Academia de Futebol Jair Araújo. Então esse é o trabalho que eu desenvolvo com meu filho, ele é formado em Educação Física. Tenho 3 filhos, né? O Rodrigo é o do meio, o Wallace que joga futsal, o Rodrigo faz engenharia mecatrônica e tem uma filha caçula que faz enfermagem. Então eu e minha esposa sempre colocamos na cabeça deles que precisa profissionalizar, precisa ter um algo a mais para que possa alcançar seus sonhos, né, seus projetos. Porque o meu, ainda estou correndo atrás, mas o que passou, eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que foram abertas na minha profissão como atleta. Ô Gesso, agora sim, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, você acha que o Resenha da Capital está conseguindo levar essa visibilidade que vocês tanto merecem para a população de Brasília? Olha, é impressionante. Realmente, assim, o movimento que vocês fizeram, esse programa, o que ele está repercutindo no amador e no profissional. E aí eu até perguntar quanto tempo a gente não tem um programa desse, depois que acabou, cara, os programas acabaram, Brasília parou, e hoje vocês estão resgatando toda essa essência que é importantíssimo. Acho que não tem acho assim, o mais importante é a imprensa, é falar como que o atleta vai aparecer, como que o futebol vai ser visto, como que o atleta amador que tem qualidade, você vai conseguir falar dele hoje em Brasília. É com programas dessa forma. Então, a porta que vocês estão abrindo não é só, né, falar dos ex-atletas ou de profissionais ou dos campeonatos brasileiros, de times grandes, não. Estão abrindo a porta para o amador, para aquele que está sonhando em se tornar um atleta, entendeu? Aquele que está sonhando, né, a chegar num profissional. Aquele que está no profissional que ainda não foi visto, que ainda não apareceu.
entendeu? Que está E- assistindo. Então, Porque realmente... todo profissional tem que passar pelo amador. E essas histórias ficam ofuscadas, ô Jairo. O Michel Platini esteve aqui. Isso. Michel Platini com um gabarito danado, cara. Jogou Champions League, né? Currículo, Cara com né? currículo aí, aí, sabe? E aí um cara que... Muitos dizem, mas quem é o Michel Platini? Aquele da França? Não, é o Michel Platini de Brasília, jogador bom, jogou na Bulgária, fez história, sabe? Categoria de base do Gama. Categoria de base do Gama. Do Gama. A gente tem um quadro no programa, é onde a gente pede pro telespectador, vou colocar meu óculos aqui, quem me corneta que eu fico assim. É onde a gente pede pro telespectador mandar uma pergunta para cada um de vocês. E aí a gente faz um trabalho de pesquisa aí, e aí a gente vai soltar a pergunta para um de vocês aí, vamos ver quem é que mandou essa pergunta, o que é que vem. E Esqueci de trazer minha listinha para dar os abraços. Pô. tem muita muitos. gente. Aproveita, né? Mas aproveitando assim, mandar um abraço pro Bilzão, pro Reinaldo que esteve aqui. Eu joguei com o Reinaldo no Econ, né? O Bilzão, cara... Figuraça. Figuraça. São 2 traíras do bem. Grande figura. Bilzão joga e apita. É. Pode mandar. Aí, meus amigos da resenha, um abraço aí a todos, em especial aí pro meu amigo Jairo, pro meu amigo Gerson, que sem dúvida alguma foi e é a melhor dupla de zagueiros que o futebol de Brasília já teve. Esses caras aí são fantásticos, fenomenais. O Jairo, por exemplo, eu conheço, acho que desde quando eu tinha uns 11 anos de idade. E tive o prazer de jogar juntos em 2 clubes aí, né? A gente foi muito feliz, tanto no Gama quanto no Brasiliense. Conseguimos, juntos aí com os nossos companheiros, conquistar alguns títulos, né? Importantes para o futebol de Brasília, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta especial para o Jairo. Como que nos momentos mais turbulentos que passamos algumas vezes nos clubes, ele mantinha aquela serenidade, aquela tranquilidade. Explica pra gente aí, meu amigo, porque você é um cara que eu aprendi bastante. Valeu? Fica com Deus aí, um abraço a todos. Parceiro, obrigado por ter mandado a pergunta, Deda. Você... eu falo tanto que todo mundo que aparece aqui eu tenho que colocar aqui, mas esse dá pra faltar não, né? É uma pena que ele tá... Pena sim, pra não ver o programa, mas ele tá lá no Noroeste, hoje em dia é gerente lá do profissional do Noroeste. Meteu até um estilinho ali, nunca teve aquele cabelinho, né? Era sempre carequinha, né, gente? Meteu aquele cabelinho ali assim, mas, pô, figuraça. Trabalhei com ele também no Brasiliense, no profissional. Enfim, um cara renomado em Brasília aí. E ele falou que quando estiver aqui em Brasília, tá à disposição pra enviar o programa. Então já tá marcado, já contigo. É um cara sensacional. Acho que marcador igual ele, não vi, não conheci. Quando o nosso time estava em apuros ali, eu falei, Deda, vamos segurar aqui nós 3 e deixa o Pel se virar lá. A galera se vira lá, a gente segura aqui para eles. E a gente segurava. Então, em relação à pergunta que ele fez, eu, quando cheguei no Gama, dos juniores para o profissional, no primeiro ano de profissional, em 95, nós fomos campeões regionais. E em 96, em 95 o capitão era o Moser. Em 96 eu já me colocaram para ser capitão. E eu fiquei pensando, eu tinha 21, 22 anos. Eu ficava pensando, outros caras bem mais antigos do que eu, mais velhos, mais experimentados, por que me escolheram naquele momento ali? E eu vi que eu tinha uma qualidade, que é sempre tentar ser frio, né? Não extrapolar as emoções a qualquer modo. E isso eu tentava transmitir para o grupo. Porque nós sabíamos que futebol ali, daqui a pouco você está comemorando, daqui a pouco você está lá embaixo. Então, eu como, assim, dentro do grupo, eu tinha que tentar manter aquela paz ali dentro, aquela tranquilidade, porque se nós perdíamos hoje, nós tínhamos a oportunidade de vencermos o próximo jogo. Então, eu trouxe isso para dentro de onde eu passei, eu trouxe isso para o ambiente, né? Tentar trazer um ambiente familiar, um ambiente de amigos. Então, isso que talvez foi essa questão de ter me colocado tão cedo como capitão, que talvez trouxe essa tranquilidade que eu já tinha, né, do lado de fora de campo. Então, tentei trazer isso para dentro de campo e, graças a Deus, onde eu passei, sempre fui capitão e fui bem recebido, né, pelos atletas, sempre respeitado.
Então, só tenho a agradecer a Deus por ter me dado esse dom, né? Dom de ter essa tranquilidade e essa serenidade. O Gerson nunca quis tomar a abraçadeira, não? Não. Não, já sou... Não, até porque Não, a gente não tinha isso também, né? não tinha essa questão, mas assim, o Jairo é porque sempre foi Era o capitão, líder né? mesmo positivo. É um cara Tinha que liderança, né? tinha muita liderança, sempre acalmou. Eu era muito estourado, eu não tinha freio mesmo. E meu freio era ele. Calma, devagar. Então, assim, Às vezes o por Romualdo isso errava casou lá na muito. frente, aí o que ele falava aqui da... O que ele falava? Aí o calma, deixa ele jogar, não deixa ele nervoso, não. Então, Deixa ele jogar. Então, assim, era o cara certo mesmo para ser capitão, para poder comandar, pela liderança que ele tinha, pela maneira que ele deve tratar todos nós. Então, assim, não tinha... É óbvio que, às vezes, quando estava suspenso, eu também pegava a abraçadeira, mas, assim, sempre foi o cara certo para poder estar sendo capitão de todas as nossas equipes. O futebol, ele vem perdendo algumas coisas que eu acho que é primordial eu digo futebol no geral. Camisa 10 está se acabando, né? E a faixa de capitão também é uma delas. A gente está falando aqui do capitão. Capitão não é mais igual era antigamente. Já ele tá aqui, tinha moral com o árbitro, tinha respeito. Hoje o cara pega qualquer jogador do time aí porque é craque de bola, porque é o diferente. Haja vista que Pelé não foi capitão, né? Se é Pelé hoje, ele ia ser o capitão. Com certeza. Hoje você vê muito rodízio, né? As pessoas querem, mas a liderança realmente tem as pessoas certas. E ela tem um papel fundamental dentro de um jogo. Fundamental. Né, não só do jogo, No grupo, e no vestiário. Entendeu? Seguro, o vestiário ajuda o treinador, né? Tem coisas que são Sim, resolvidas claro, dentro do cara, vestiário. dentro do A comissão vestiário. técnica não sabe nem o que está acontecendo. Mas os jogadores ali chegam, ó, vamos fazer isso, você vai ter que fazer isso, porque senão não vai dar. E a gente todo mundo vai perder aqui. E às vezes aquele que no vestiário ele chama o grupo e dá aquela dura, entendeu? E que todo mundo abre o olho, pô, o cara... Né, eu vi no programa passado, né, o Emerson motivando o time, que você vê... muito daquilo foi desse cara aqui, ó. Era o que fazia no vestiário. Então, assim, existe poucos, cara. E realmente num time tem que ser selecionado. Você colocou bem, Thiago. Tá se acabando esse tipo de coisa. Né? As quadras de futsal, de onde surgiram tantos jogadores. Nossos campos de terra. Nosso campo de terra. Terra batida. Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta e eu direciono até para os três aqui. Eu vou envolver o Fausto nessa pergunta. Vamos lá. Vocês estiveram lá. Diz que o seu Luiz Estevam gosta de ir no vestiário e falar um pouquinho lá. Isso é verdade, Jair? E aí, na época de vocês estavam no auge do Brasiliense. Na nossa época, ele descia no vestiário, ele mudava, ouvia, mexia no time? ele ouvia o que o técnico falava, mas não tocava. Você tinha papel nisso? Você segurava a onda ali, opa, peraí. Não, Chegou ao ponto ou nunca precisou? Nós sentávamos ali, né, o técnico esperando ali nós nos acalmarmos para dar as instruções para voltarmos para o segundo tempo. Muitas vezes ele entrava, ficava ali atrás, mas não... Até porque na sua época era o Mauro Fernandes, né? Mas até com os outros também ele nunca se pronunciou assim dentro do vestiário, não. Eu tive antes, né? Que eu fui pro Brasiliense em 2003, né? O Jair ainda só foi... Eu fui em 2003. Não, mas... eu fui em 2002. Final de 2002... eu fui primeiro, até perdemos um estadual lá pro Gama lá, que você estava no jogo? Foi o último no Gama, 2003. Eu já estava no Brasiliense. Assim, eu acho que pelos esses 2 anos que a gente teve muito sucesso no Brasiliense, que a gente ganhou tudo, realmente eu não vi ele se exaltar ou dizer, ou falar, ou cobrar alguma coisa dentro do vestiário. Quando ele tinha que falar alguma coisa, né, ele sempre chamava a gente particular, né, quando perdia um jogo que ele achava que poderia falar alguma coisa, ele realmente chamava e falava pra gente. Agora eu não vi, né, eu vejo as pessoas falarem que isso acontecia, mas pelo menos esses 2 anos que eu tive lá, eu não né, dessa forma de chegar lá, exatamente assim. Ele entrava, olhava, via o que o treinador estava falando e saía, né? Não vi como deve ser feito, né? Mais à frente você teve com o homem também, né? Não, mas só foi um episódio na base, lá nos juniores, que eu vi no profissional, não vi nada. Na verdade, nos juniores era CFZ e Brasiliense. Nós ganhamos o primeiro jogo, nosso time muito forte. Jovens, Bajuca, Liel, David na época, galera boa, meu Arthur, goleiro.
E o time do CFZ é muito forte também. Nós ganhamos 2-0 no primeiro jogo e levamos lá pro Horizão o jogo de volta. E o CFZ meteu aquela pressão, desesperado, querendo tirar o resultado. Um time forte também. E aí no vestiário ele chegou e falou bem assim, quem é o preparador físico desse time aí? Eu falei, sou eu, seu Luiz. Esse time não tá correndo não, meu garoto. Meu filho, esse time não tá correndo não. Falei, não, senhor, calma, isso aqui é tática de jogo e tal. E aí se você falar com ele com argumento convincente, ele vai aceitar. Até porque é um cara muito inteligente. Inteligente, né? Mas só teve isso mesmo. E em 2010 na Série B, ele chega no vestiário mesmo, ele observa que ele é fanático mesmo por aquele time dele. Observa, fica quieto quando o time tá perdendo. Né, mas não comentou nada não, no profissional. Só foi esse episódio da base mesmo. A cobrança ele sempre cobrou. Eu tô incomodando vocês aqui com essa pergunta do telespectador. Eles é doido pra ouvir. É um diretor que qualquer time quer ter. Ele vai brigar e sabe de bola, time, né, Jair? Vai brigar pelo time sabe dele, tudo, vai incentivar na hora que tem que incentivar, vai cobrar na hora que tem que cobrar. É um cara que vive... Conhece de bola. Conhece e vive ali. Falando, vai querer ganhar tudo. ele no jogo... Assim, Que esse é o propósito, né? Até porque ele faz investimento para isso. Exatamente. Mas fora mesmo, assim, às vezes nos treinamentos, a cobrança dele é muito forte. E é porque ele quer ganhar. Tinha após reuniões, jogos, né? Após jogos, tinha reunião de incentivo, tinha reunião de cobrança. Então, isso aí aproveitamos a oportunidade, Thiago. Brasiliense, vamos voltar com a base aí, dá para montar até o sub-7 se quiser. Com a estrutura e qualidade, vai dar certo. Vai, com certeza. Se a gente teve pergunta pro Jairo, a gente tem pergunta também pro Gesso. Vamos ver o que foi que veio, quem foi que mandou. E da onde é que vem. Olá, meus amigos Jairo e Gerson. Gessão, como é parar de jogar futebol e iniciar uma nova profissão? Sucesso aos dois. Grande abraço. Um grande abraço. Grande Romualdo. Romualdo, meu parceiro, muito obrigado por ter participado do nosso programa, por ter mandado aqui a pergunta pra gente. Tá aí, Gerson, na sua mão. O Romualdo é um cara sensacional. Ranzinza. Ranzinza, né? Mas um cracaço, um cara que jogou muita bola. Até hoje a gente trabalha juntos, você vê, eu trabalho com ele até hoje. Foi uma transição, como o Jair falou, difícil, né? Mas assim, não mexeu muito comigo, porque quando eu parei de jogar, eu já estava estudando, me formei em educação física, né? E se tornei treinador, passei esse tempo treinador e eu estava treinando o time quando o Romualdo me convidou para mim trabalhar com ele no Centro Olímpico. Então assim, e lá no Centro Olímpico é esporte, né? Então eu acabei indo para lá para dar aula. E então essa transição minha foi mais tranquila, porque não é fácil realmente, né? Estava inserido dentro do que te faz. E aí de lá para cá tô lá até hoje, trabalhando, né? Aí depois de lá ele já estava lá no Centro Olímpico, então ele depois me indicou para gerenciar lá quando abriu lá o Centro Olímpico do Setor O. Aí eu fui para lá gerenciar lá, foi até uma indicação do Romualdo. E enfim, até hoje estou mexendo lá com esse projeto que é maravilhoso, um projeto sensacional. Então assim, é um cara que eu respeito muito, muito inteligente, um baita de um gerente, de um cara sensacional, Romualdo. Jogador, não tem nem comentário, um cracaço, né? Dava aquelas burradas dele, a gente chamava a atenção, mas, cara, o cara que desequilibrava. Até porque na posição que ele joga, você tá mais propício a errar, né? Você tem que inventar muita coisa. O legal dele era quando às vezes estava suspenso, aí ele tinha que jogar contra nós no treino. Nossa. Aí às vezes a gente dava uma chegada nele, aí o treinador não dava falta. Aí ele, foi falta não? Aí vinha, olha, foi falta não? Aí saia correndo atrás da gente, dava um carrinho, só que ele parava bem debaixo do pé da gente. Falava, Romualdo, vou pisar na tua cabeça aqui, sai daqui, rapaz. Assim, é um amigão, cara, é um irmão. É um cara que eu aprendi muito com ele lá no Centro Olímpico, um profissional de mão cheia, um cara sensacional, eu só tenho a agradecer e a tudo que ele fez, essa oportunidade que ele me deu, que ele abriu essas portas para mim, sendo um cara mais novo, né? Eu já estava no profissional, ele era juniores ainda,
Eu até brinco com ele às vezes nas reuniões lá, eu falei, esse aí lavou muito minha chuteira, pegou muito minha chuteira, levou muito. Mas assim, cara que jogou fora, jogou, né? O cara fez história, um cara que realmente merece todo o sucesso possível. Um cara sensacional. Tá aí, pergunta do nosso parceiro Romualdo. E a gente tem um outro quadro, já em seguida eu já coloco, a gente tem um outro quadro no programa que a gente pede para os convidados montar a sua seleção. É difícil? Não, é dificílimo. Não é difícil não, é difícil, muito, muito difícil, porque assim, a gente jogou com tantos craques que você tem que usar. Então assim, eu tive um tempo, por exemplo, o auge em Brasília no Gama, com um time fantástico, e depois com o Brasiliense outro time fantástico. Cara. Então assim, como é que você só pode escolher 11? Dá pra gente, e joguei, por exemplo, na Ponte Preta com um time sensacional, na Matonense com outro time, né, maravilhoso. Então, assim, cara, são muitas, gente. Aí é a explicação pra gente não colocar todas, né? Eu coloquei aqueles que fizeram parte da história do meu começo do futebol, né? E que mais eu trabalhei junto. Por exemplo, o Gildo teve 95, era o goleiro do Gama, 95 não era nem titular, 94, 95 me recebeu muito bem em 94 quando eu cheguei no Gama. O cara que abriu as portas pra mim. O Viana foi o cara que me levou pro futebol, ele que me realmente chegou e foi me buscar em casa para mim ir para os juniores do Guará. Falou, não, você vai jogar com a gente lá, eu vou levar você para lá, e eu comecei a jogar futebol por causa dele, porque profissional, assim, ir para um time profissional, porque sou amador e eu não tinha interesse em se tornar profissional, né? E ele insistiu e bom que deu certo. O Binha, cara maravilhoso que eu conheci no Econ, um zagueiraço, joguei com ele no Econ, não joguei profissionalmente, mas é espetacular. Esse cara aqui nem se fala, como eu às vezes falo, a gente se reúne, eu falo com minha esposa, eu dormi mais do que ele que com minha esposa, né? A gente concentramos demais junto, e só nós dois no quarto. Brasiliense, Matonense. Então foi uma vida inteira com esse cara aqui é um irmão, um cara sensacional. Aí o Rochinha, né? Outro cracaço, o Cabila, o Deda, esses caras daquela equipe do Gama, né? Mas poderia citar ali vários, como o Humberto, né? Que de Ceilândia jogou com a gente, enfim, o Ézio, né? Lindomar. Tem muita gente, né? Muita gente. O Flávio Cachorro, que foi da base do Guará junto comigo. Tava grande comigo. Jogador, jogava demais. Esse cara era pra ter. Era impressionante o que esse cara jogava. Ali, eu tô vendo aqueles dois nomes, era pra ter ido mais na frente. Paulo Henrique é outro daquela equipe do Gama, né? O Paulo Henrique tá de meia ali? Tá de meia. Deu uma moral pra ele com a 10. Nessa época ele tá vendo o programa, ele enganou bastante, mas deu uma moral pra ele. Joguei a 10 nas costas dele. O Romualdo, a gente falou há pouco tempo, e o Anderson, cara, também foi da base do Guará junto comigo. Né? Dali o Viana, o Flávio e o Anderson. E o Anderson depois foi pro Gama, né? E é um baita de um jogador, né, também. Mas assim, cara, ali a gente podia citar um monte, né? O Iranildo, Fabrício, atacante... Balinha, que jogou no Cruzeiro. Balinha, que teve com a gente. Teve seleção aqui, entendeu? Jogava demais, né? Enfim, né? São vários jogadores. Eu joguei com o Jânio. Dá pra fazer umas 4 seleções. Cara, joguei com o Jânio. O Reinaldo. O Reinaldo jogou muito. Eu vi esse cara jogar. Lima, cara. Lima era cracaço. Era de encher os olhos, né? Era de encher os olhos. Joguei com ele no Econ. Nós fomos campeões junto no Econ. Era de encher os olhos. O Edmar, o Ziquinha. O Ziquinha jogava demais, cara. Bosquinho. Entendeu? Bosquinho. Eu não joguei com ele. Bem lembrado, já. Né? Então, assim, dá pra você fazer uma seleção. O próprio Bilzão, que é um cara que eu vi jogar, um zagueiraço antes dele, né? Quando tava no Taguatinga, um cara sensacional. Tive o prazer de jogar com o Jânio também no América de Morrinhos. Um zagueiro, cara top. Joguei com o Lúcio Surubim no Náutico. Realmente foi difícil botar essa seleção. Cara, é muita gente, bicho. Goleiro, o Lauro. Vamos convidar o Gerson outras vezes pra gente perguntar mais umas 3 Marcelo Cruz. Cara, é muito. E quem é seu capitão desse time? Não tem como. O Jairo. Capitão. Na verdade, foi aonde a gente, em todos os times que a gente foi, por exemplo, na Matonense, eu já tinha jogado lá em 2000 e depois. E eu fui capitão o ano todinho em 2000 lá na Matonense, né?
E em 2001, vamos trazer o Jairo, na hora, fomos nós dois jogar junto. Cara, a faixa é do cara. Esse é o cara certo. E o treinador, já? Entendeu? O treinador, eu coloquei o Abel Braga, me ensinou muito, um paizão. Ele foi treinador seu aonde? Na Ponte Preta. Na Ponte. É. Abelão. Abelão. Mas tinha outro que eu tava em dúvida, botar o Luiz Carlos Ferreira, que faleceu poucos dias também, o Ferreirão. Que eu, Figuraça, né, Gerson? figuraça, que me ajuda, que um cara que me eu tenho um carinho, muito, que Deus abençoe. Porque na Matonense 2000 que a gente fez um baita numa competição, ele era o treinador e é um cara que fantástico. Ó, tá aí a explicação da seleção do Gerson. Ó, programa Resenha da Capital. Nessa terça-feira a gente vai ficando por aqui, mas se liga aqui no próximo programa, na quinta-feira a gente tem seleção do Jairo. A gente tem mais surpresa para esses caras aqui, a gente preparou um material bacana para eles. Antes de encerrar esse bloco, eu quero fazer agradecimento aqui ao Cabeça Distribuidora, empório de carnes e bebidas também do Cabeça, a página digital Hello Brasília, que tanto fomenta as mídias digitais e tem crescido a cada tempo mais, o Leandro da Fanatos por Time, loja esportiva, lá você encontra grandes camisas, grandes produtos do futebol, enfim, outros produtos esportivos. Acompanhe ele pela mídia digital, você vai conseguir falar com ele. Painho das lojas da Feira dos Importados, também é um parceiro nosso, está conosco nessa. A Maracá Seguradora, Natália, né? Nossa amiga, nossa parceira Natália, que tanto contribui com o nosso programa. Então, seguro de carro, seguro de casas, pessoal, enfim, vocês conseguem tudo isso lá. Scooby-Doo, meu parceiro Rodrigo, ali na Vicente Pires, na Rua 6. E também a Rei do Pão, na pessoa do Reginaldo, nosso amigão, um cara que gosta de futebol. E também mandar um abraço a todos vocês que têm nos acompanhado. Programa Resenha da Capital, da Pelada Profissional. Nessa terça-feira a gente fica por aqui, mas quinta-feira que vem muito mais resenha para vocês. Boa noite.